Quem é a pessoa rica? É aquele que está contente com a sua parte. Ou seja, aquilo que ele tem, ele fica contente com isso. Não quer mais, não quer menos, ele está contente com o que ele tem. Esse é o Ashir, esse é o verdadeiro rico, a Sameach Bechelko. O Rebbe de Slonim, ele falava que essa virtude da pessoa se satisfazer com aquilo que ele tem é uma virtude que ela engloba todas as outras boas virtudes possíveis. E, na verdade, uma pessoa que ele é Sameach Bechelko, que ele é feliz com aquilo que ele tem, ele está satisfeito com aquilo que ele tem, com o que dão para ele, então isso aqui leva ele a todas as outras midot tovot, a todas as outras boas virtudes. Ele vai ser uma boa pessoa, com boa índole, certo? E ele vai conseguir conquistar não só o Olam Hazé, mas sim também o Olam Haba. Um cara que é Sameach Bechelko, que ele está satisfeito com o que ele tem, então nesse mundo ele está bem. Ele consegue se ajeitar em qualquer situação, está sempre contente, está sempre positivo. Mas não só nesse mundo vai ser bom para ele, sim também no mundo vindouro, porque essa virtude de Sameach Bechelko, da pessoa ser satisfeito com o que ele tem, ela engloba todas as outras boas virtudes e leva a ser uma pessoa boa com boas índoles. Assim falou o Rebbe de Slonim. Agora, qual que é o motivo disso aqui? Porque uma pessoa que ele é Sameach Bechelko, que ele está contente com o que ele tem, isso aqui é a origem de todas as boas virtudes. Porque qual que é a lógica? Então a resposta para isso é a seguinte: existe um conceito, a Gemara traz esse conceito em nome de Rabi Akiva, certo? E aparece em vários lugares. Uma frase em aramaico. A frase fala o seguinte: Kol ma de avid rachmana letav avid. Já ouviram falar dessa frase? Kol ma de avid rachmana letav avid. Tudo que Hashem faz, Kol ma de avid rachmana, tudo que Hashem faz, letav avid. Ele faz pro bem. Ou seja, uma pessoa, Kol hakavah letová, também vem disso aqui. Kol ma de avid rachmana letav avid. Tudo que Hashem faz, ele faz pro bem. Uma pessoa que ele é Sameach Bechelko, que ele está contente com aquilo que ele tem, automaticamente ele entende que tudo aquilo que Hashem faz é bom para ele. Então, se Hashem deu para ele um salário de $100 mil por mês e não $200 mil por mês, ele está contente com $100 mil. Se Hashem deu para ele um salário de 10 mil shekels por mês, ele está contente com os 10 mil shekels, certo? Ele está contente com aquilo que ele tem. Não que ele não quer crescer, não que ele não tem ambição de crescer, mas ele não fica só pensando, olha, aonde eu posso chegar, onde eu posso chegar. Ele sabe aproveitar o que ele tem e ele entende que tudo o que Hashem faz com ele é para o bem. E não só as coisas boas que acontecem com ele, as coisas positivas, mas mesmo as coisas que não são tão positivas, as coisas mais negativas, lo além do que não aconteça com ninguém, ele também entende que Hashem está por detrás disso aqui e tem algum bom que vai ser revelado ou nessa vida ou numa outra vida, algum bom que vai ser revelado que vai sair daqui, certo? E por isso ele está Sameach Bechelko, ele está contente com a sua parte, está contente com aquilo que ele recebe, ele sabe receber as coisas de uma maneira boa. Essa pessoa que ele tem esse conceito de, essa emuná, de que o que Hashem faz com ele é o bom para ele, ele é Sameach Bechelko, e automaticamente ele é uma pessoa positiva, ele é uma pessoa do bem, ele vai procurar o bem e não o mal, certo? O mal começa quando uma pessoa acha que, me fizeram mal, as coisas não estão indo bem, aí a pessoa começa a pensar mal, começa a agir de uma maneira ruim. Mas se a pessoa é sempre positiva, ele sabe que tudo é pro bem, automaticamente ele vai ser uma pessoa positiva. Por isso fala o Rebbe de Slonim, que a Sameach Bechelko, uma pessoa que é satisfeita com o que ele tem, essa virtude é a virtude que traz todas as outras boas virtudes, que a pessoa vai ser uma pessoa positiva. Vocês sabem, só entre parênteses, Rabi Akiva, um dos professores dele era Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, porque ele era chamado de Nahum Ish Gamzu, porque tudo que acontecia com ele falava Gamzu Letová. Gamzu Letová. Agora é mais ou menos parecido com o que o Rabi Akiva falou. Rabi Akiva ele falou Kol ma de avid rachmana letav avid, tudo que Hashem faz, ele faz para o bem. Nahum Ish Gamzu, ele falava Gamzu Letová. Porém, se a gente for analisar, tem uma diferencinha pequena, não grande, pequena, entre a expressão de Nahum Ish Gamzu e a expressão de Rabi Akiva. E a expressão de Nahum Ish Gamzu, ela é até um pouco mais elevada, um pouco mais profunda do que a expressão de Rabi Akiva. Por quê? Porque Rabi Akiva ele falou assim, ele falou para nós. Rabi Akiva Kaniré estava num nível mais alto, mas Rabi Akiva ele falou para nós, ele falou assim: tudo que Hashem faz para você,
é pro bem. Olha, agora você tá vendo que tá acontecendo uma coisa não tão boa? Ah, lo além, a pessoa foi despedida do emprego. Lo além, no Chas v'Shalom, que não aconteça uma doença. A pessoa tá vendo uma coisa ruim, ele tá vendo que tá acontecendo uma coisa ruim com ele, certo? Lo além, que não aconteça com ninguém. Então vem na Mekiva e fala, olha, Kol ma David Rahman letava vida. Mesmo que você está enxergando uma coisa não tão boa agora, mas por detrás dessa coisa não boa, certo? A gente não nega que não é bom, a gente não nega que nos nossos olhos não é bom, mas por trás disso aqui, tudo que Hashem faz é pro bem, vai chegar pro bem, vai sair algum bom disso aqui. Nahum Ish Gamzu, ele olhava pro mal e pro próprio mal ele falava Gamzu Letová. Ou seja, quando ele via uma coisa ruim acontecendo, ele não falava vai sair daqui alguma coisa boa, ela Gamzu Letová. Esse mal, essa coisa ruim que está acontecendo, isso aqui também é o bom para mim, certo? Até é uma expressão um pouco mais elevada, talvez está um pouco mais longe de nós, de enxergar o mal como o bom, mas Nahum Ish Gamzu ele tinha essa posição. Rabbi Akiva provavelmente também, só que Rabbi Akiva ele falou uma expressão que abrange mais, que a gente consegue entender ela de uma maneira melhor, certo? Agora essa anagá, esse comportamento de Gamzu Letová, de Kolma David Rahmaná Letava Vid, isso aqui significa que a pessoa ele está contente, ele está merutze, ele está satisfeito com o que Hashem faz com ele. O que Hashem faz com ele, ele está satisfeito. Automaticamente essa pessoa é uma pessoa positiva, é uma pessoa do bem e com certeza ele vai chegar em coisas boas na sua vida. Vocês conhecem a história de Nahum Ish Gamzu? Conhecem a historinha dele? Que os romanos na época decretaram um decreto contra os Yehudim, certo? E queriam mandar uma pessoa para levar para ele um presente. E eles estavam procurando quem vai levar o presente. Nahum Ish Gamzu falou, eu vou levar o presente para o rei. Ele se Itnadev, né? Ele falou que ele pode levar, se voluntariou para levar o presente ao rei. E ele deram uma caixa cheia de diamantes e tudo mais. E ele foi levar para o rei. No meio do caminho ele dormiu num hotelzinho. E o dono do hotel, quando viu aquela caixa cheia de presentes preciosos, ele, Kamuvan, começou a olhar para aquela caixa de outra maneira. E na hora que Nahum Ish Gamzu foi se deitar, ele Pashut roubou a caixa de Nahum Ish Gamzu, tirou todos os diamantes e todas as pedras preciosas que estavam lá dentro e colocou terra dentro daquela caixa. Colocou terra dentro daquela caixa. Nahum Ish Gamzu acordou, viu a caixa pesada, não abriu para ver o que tem dentro, mas ela estava com o peso dos diamantes e foi até o rei. Chegou no rei. Falou, trouxe um presente em nome dos judeus para o senhor. O rei abriu a caixa e viu um monte de areia e terra naquela caixa. Kamuvan, logo pegaram Nahum Ish Gamzu, levaram ele para a prisão. E Nahum Ish Gamzu, o que ele falou? Gamzu Letová, o que aconteceu comigo também é bom. Nisso, um dos Eliyahu Hanavi se fantasiou de um dos escravos, de um dos ministros lá do rei. Ele falou, olha, os judeus não são tão burros. Ele provavelmente te deu um presente que tem um significado. Ele falou para ele, saiba que Avram Avinu, quando ele guerreou contra os 300 reis que ele guerreou, contra os 5 reis que ele guerreou contra eles, os 4 reis, desculpa, e ele venceu a guerra. Então está escrito que Avram Avinu ele pegava as terras lá do lugar dele, ele jogava e aquela terra se transformava em flechas. E isso matava todos os outros inimigos. Então provavelmente essa terra que os judeus te deram é uma terra abençoada que se você usar nas tuas guerras, ela vai se transformar em flechas e vai matar os teus inimigos. E não é outra que o rei fez esse teste e na guerra que teve seguinte, então, Kamuvan tinha uma guerrinha no pedaço, ele usou essa terra e realmente aconteceu esse milagre, a terra se transformou em flechas, a terra de Avraham Avinu. Certo? Aí, Nahum Ish Gamzu, não só que tiraram ele da prisão, como deram para ele dinheiro e falaram tudo que a gente fez contra os judeus está cancelado, com esse presente está todo mundo... apagaram todos os decretos contra os Yehudim e Nahum Ish Gamzu voltou com um presente com pedras preciosas Behemet para sua casa. E ele foi dormir no mesmo hotel que ele foi na ida. Dormiu no mesmo hotel, igual Avram Avinu. Avram Avinu, quando ele ia de um lugar para outro, ele voltava e dormia no mesmo hotel que ele foi na ida, ele dormia na volta. Ele dormiu no mesmo hotel. Aí aquele senhor falou, você de novo aqui?
e com todos esses presentes. Ah, não, o rei me deu. Me conta o que aconteceu. Como o rei te deu esses presentes? Ah, você não sabe, não sei o que aconteceu, mas a minha caixa de diamantes foi trocada por uma caixa de terra, alguém trocou, e essa terra é uma terra milagrosa, que ela se transforma em flechas. Aí aquele senhor já começou a pensar, a minha terra, é a terra aqui do meu pátio, do meu quintal, certo? Então esse senhor falou, agora é minha vez. Ele encheu não uma caixa, encheu sacos e sacos da terra do quintal dele e foi levar para o rei de presente. Falou, olha rei, a terra que ele trouxe não é nada a ver com Avraham Avinu, é do meu quintal. Aí o rei falou, vamos testar. E Kamuvan que não deu nada e prenderam aquele homem, mataram aquele homem e Nahum Ish Gamzu foi salvo. Quer dizer, Nahum Ish Gamzu, ele quando ele olhava, essa é a história que a Gemara conta, ele olhava para uma coisa, ele olhava para uma situação ruim, então ele não olhava só o ruim, ele olhava que o ruim em si é bom, diferente da expressão que Rabi Akiva falou, que ele falou, olha, tá ruim hoje, mas vai sair algum bom disso aqui. Nahum Ish Gamzu letová. A coisa ruim que está acontecendo, ela própria pode chegar a ser bom. Agora, se a gente for analisar a história de Purim, então a história de Purim, ela começa no seguinte episódio. Haman, ele decreta sobre todo o povo lá de Ahasverosh para se curvar para ele, certo? O Mordecai, lo yichra velo yishtachave. Mordecai não se curvava e não se ajoelhava para Haman. E a pergunta é óbvia. Sabe que muitos dos sábios do povo de Israel não concordaram com a atitude de Mordecai. Você está colocando o povo de Israel em perigo? Haman fez um decreto, mesmo que ele andava com uma vodazara no seu pescoço, mas os rabinos começaram a entrar em alahá e por perigo e tudo mais, até permitiram talvez se ajoelhar para o Haman. Mas Mordecai não, Mordecai lokam velozam é imenu. uma das três coisas que não pode... Sim, mas eles começaram a falar que não é Biduca Vodazara, quer dizer, muitos discordaram de Mordecai, só que Mordecai, lo yichra, de acordo com o Pshat, né, com a explicação simples, não tinha Vodazara, era se curvar para Haman como Haman. Agora o Mordecai, lo yichra velo yishtachave. Mordecai conhecia o Haman de conhecia de antes, né? E chegou a fazer favor pro mas fez favor, ele tinha na sola do sapato, o mustar, e que o Haman foi vendido como escravo para ele. Mas de todo jeito, o Mordecai, ele como colocou o povo de Israel em perigo? Como você não se curva e se ajoelha para o Haman? Certo? E por causa dessa história, Haman, ele começou a pensar mal, quer dizer, ele já pensava mal do povo judeu, mas aí ele começou a querer fazer um decreto para exterminar o povo judeu inteiro. Então, como ele fez isso? Então, a resposta pessoal, assim falou Rav Levi Yitzchak Mibarditchev, ele fala o seguinte: Mordecai, está escrito que Mordecai yadá et kol asher na'asa. Mordecai, ele sabia de tudo que Haman quer fazer. Ele sabia que Haman vai decretar um decreto contra o povo judeu. Ele sabia de tudo isso, do decreto e tudo mais. Porém, Mordecai sabia de uma outra coisa. Ele sabia que uma pessoa que tem midat habitachon, que uma pessoa que sabe que Hashem, ele comanda o mundo e tudo que Hashem faz é para o bem, certo? Ele tem esse conhecimento de que tudo que Hashem faz no mundo é para o bem. Esse bitachon em Hashem, essa confiança em Hashem, esse bitachon, ele tem a força de mudar a natureza, mudar aquilo que está parecendo que é ruim, certo? A própria virtude de Asameach Bechelko, uma pessoa que está satisfeito com o que ele tem. Quer dizer satisfeito com o que ele tem? Ele está merutze, ele tá satisfeito com a Anagá de Hashem, ele confia em Hashem, ele sabe que o que Hashem faz é para o bem, ele tem força de mudar os decretos ruins, as coisas ruins que acontecem. Automaticamente, pessoal, Mordecai, como isso estava tão claro para ele, ele não tinha medo que vai acontecer uma coisa ruim com o povo judeu. Ele não se curvava para o Haman. Ele não se curvava para ele, porque ele sabia que a força do bitachon, a força da confiança de Mordecai em Akadosh Baruch Hu, ela na verdade vai mudar o decreto ruim de Haman, e por isso ele não quis fazer nada com esse Haman. E não só isso, se a gente for olhar a história da Megillah, a gente vai ver que quando Mordecai vai para Esther, ele fala para ela: Revach ve'atzala yamod la-Yehudim. Saiba, Esther, que Revach ve'atzala, que a salvação vai chegar para o povo judeu. A salvação vai chegar para o povo judeu. Fique tranquila que vai chegar. E Esther pede para Mordecai: olha, vai chegar, mas eu peço para você jejuar por mim 3 dias. Pessoal, vamos colocar aqui em datas. Vocês sabem mais ou menos qual foi a data que Mordecai
falou com Esther a data do sorteio, quando foi o sorteio que Aman fez para decretar o extermínio do povo judeu, as datas. Era Bidiuk Chodesh Nissan, certo? E Mordecai foi falar com Esther, era Bidiuk Erev Pesach. E ela pede para ele jejuar 3 dias, eles jejuaram Pesach daquele ano. Pesach daquele ano eles jejuaram, não teve Leila Seder, não comeram matzot, não comeram nada, jejuaram Pesach daquele ano. Mas quem pediu para jejuar foi Esther. Mordecai não queria. Mordecai ele tinha certeza que o bitachon que ele tem em Hashem vai melhorar tudo. Esther, ela pediu e Mordecai fez aquilo que Esther pediu para ela fazer. Então tudo demorou quase um ano. Assim, Nissan foi o decreto contra o povo judeu. Então, aí, logo depois de 3 dias, quase um ano. Para exterminar o povo judeu em Adar do ano que vem. Foi um ano. Né? Foi quase um ano. Quase um ano. E logo depois de 2, 3 dias, já teve a festa que Esther fez para Hashverosh e Aman e já foi cancelado o decreto. O dia que o decreto foi cancelado, o Befol, foi 23 de Sivan, mais ou menos 2 meses depois. Só que a Hashverosh ele já estava logo depois da história que aconteceu com o Aman, e penduraram o Aman na árvore. Ele foi cancelado 2 meses depois. Por que a gente só vem comemorar Purim e... Porque a guerra foi em Adar. A guerra em si foi em Adar. A Hashverosh não cancelou o primeiro decreto, ele deu a oportunidade do povo judeu se defender. Só que o primeiro decreto ficou, teve guerra, tiveram aqueles goim que vieram matar os judeus, só que os judeus não morreram nenhum, muito pelo contrário, eles guerrearam. A Hashverosh ele faz um sikum, ele fala, olha, em Shoshan morreram isso, quer dizer, os judeus eu acho que até a Hashverosh deu armas para os judeus para eles poderem se defender, não sei como foi, mas... Então, pessoal, voltando, Mordecai ele tinha o bitachon que ele tinha em Hashem, foi o bitachon que fez a mudança dos decretos, por isso Mordecai estava tranquilo, não precisava se curvar para o Aman. A verdade, a essência, né, do bitachon, da confiança em Hashem, a origem do bitachon em Hashem, é um dos 10 mandamentos. Anochi Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha, eu sou o teu Deus. Certo? Por um lado eu sou Hashem que criei o mundo, por outro lado eu sou o teu Deus. Eu estou junto com vocês, tem que confiar em mim. E não, a nossa confiança em Hashem não é somente numa hora que está tudo bem com a gente, que as coisas estão boas. Mesmo numa hora que o Yehudi está numa situação ruim, tanto faz se é material, tanto faz se é espiritual, ele tem que continuar confiando em Hashem e saber que Hashem está com ele. Saibam que em Yetziat Mitzrayim, antes de Yetziat Mitzrayim, o povo de Israel estava no 49º nível de impureza antes da saída do Egito. A Kadosh Baruch Hu, nessa situação do povo de Israel, falou para eles: Beni Bechori Israel, meu filho primogênito Israel. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, ele gosta do povo de Israel, ele está com o povo de Israel mesmo numa situação que eles estão muito baixos materialmente e espiritualmente, a pessoa tem que confiar em Hashem. Se vier para Quer dizer, é 49 dias. 49 dias para sair da impureza, vídeo. Agora, o inyan do bitachon, o que é esse conceito do bitachon? O conceito do bitachon é justamente confiar em Hashem e saber que Hashem está com a gente em todos os matzavim. Sabe que tem as últimas duas mitzvot estipuladas pelos nossos sábios, e talvez as mais famosas delas foram Hanukkah e Purim. Hanukkah e Purim são 2 mitzvot de Rabanan, não estão escritas na Torá, só que são mitzvot que enraizaram bem dentro do povo de Israel. Hanukkah a gente tem o acendimento das velas, Purim a gente tem a leitura da Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim. Fala o Rebbe de Slonim, tanto a festa de Hanukkah quanto a festa de Purim, todo o conceito delas é justamente enraizar e fortificar o nosso bitachon, a nossa confiança em Hashem. Hanukkah foram poucos na mão de muitos. Os Hashmonaim eram poucos, os Yevanim eram muitos, os poucos venceram os muitos. E Purim é o inyan de Mordecai, que Mordecai contra todos e contra tudo, ele, Amad Baperes, ele ficou erguido contra Aman e conseguiu vencer o Aman. Contra todo e contra todos, contra todas as possibilidades. E justamente as festas de Hanukkah e Purim são festas do começo da nossa Galut. Certo? O povo de Israel está saindo para Galut, está saindo de Israel. Não tem mais Beit HaMikdash. Quer dizer, a Galut é uma época complicada. A Galut é uma época de escuridão. Uma época que Hashem ele se esconde. Certo? A gente não vê Hashem. É difícil. Antes da Galut, antes de sair para a diáspora, que vão ser épocas difíceis para o povo de Israel, vem essas 2 festas de Hanukkah e Purim, e as mitzvot respectivas a cada uma
justamente para fortificar dentro de nós o bitachon, a confiança que a gente tem que ter em Hashem, certo? A Tkufá da Galut, a época da Galut é uma época difícil, uma época de Hester Panim, como a gente fala em hebraico, que Hashem se esconde, e essas duas mitzvot de Hanukkah e Purim vêm enraizar dentro de nós a Emuná e o bitachon em Hashem. Tem um passuco que a gente fala ele todo Shabbat, algumas vezes, Shabbat de manhã, Motzei Shabbat, Ikraeini ve'eneu, imo anochi betzara, achartzeu va'achabdeu. Olhem a explicação desse passuco. Ikraeini ve'eneu. Hashem fala pra gente, me chama que eu respondo pra vocês. Quando você chama alguém, você chama alguém que está longe de você. Ikraeini, se você me chamar, assim fala Hashem, se você me chamar achando que eu estou longe de você, me chamar que eu estou longe, gritar, ve'eneu, eu vou te responder. Eu vou te responder, sim, não, mas te responder eu vou. Agora, se você quer bemet a salvação, então, imo anochi betzara. Se você sabe que eu estou junto com você no teu sofrimento, imo anochi betzara, você não está me chamando de longe, achando que eu estou longe de você, mas você está sabendo que eu estou junto com você no teu sofrimento, aí achaltzeu va'achabdeu, aí eu vou te salvar e te resgatar. Se você me chama de longe, achando que eu estou longe de você na hora que você está sofrendo, não, eu vou te responder, mas não é sempre que vai chegar a salvação. Imo anochi betzara, mas se você sabe que eu estou com você no sofrimento, achaltzeu va'achabdeu, aí eu vou conseguir, aí eu vou te salvar de verdade. Mishenichnas Adar, pessoal, Mishenichnas Adar, marbim besimcha. Quando entra o mês de Adar, a gente aumenta a alegria, certo? Tem uma discussão nos poskim se é o primeiro Adar ou o segundo Adar, mas com certeza o segundo Adar, quando ele entra, a gente aumenta a alegria. Por quê? É uma festa que é uma mitzvah que a gente não vê em nenhum outro Chag. Mishenichnas Nissan marbim besimcha. Mesmo que no dia 15 de Nissan também tem Pesach. Por que não marbim besimcha? Pesach também é um Chag alegre. Agora, Mishenichnas Adar marbim besimcha, o que tem a ver a alegria com o Purim, com o mês de Adar? Sukkot, mas não está escrito que desde o começo do mês a gente já tem que aumentar a alegria. Então a resposta é clara. Simcha, uma pessoa que ele é alegre é uma pessoa que confia em Hashem. Ele está sempre alegre. Quem confia em Hashem está satisfeito com o que ele tem. Ele está sempre alegre. E essa é a festa de Purim. A festa de Purim ela vem, mete enraizar dentro de nós o conceito de Sameach Bechelko. Então por isso quando entra já o mês de Adar, a gente já aumenta a alegria. Sabe que Simcha, o Maharal explica que uma pessoa ele tem alegria quando ele se sente completo. Quando ele completa alguma coisa, por exemplo, o cara terminou uma Masechet do Shas, ele faz sim uma Masechet, ele está contente. Ele completou 13 anos, ele faz uma Seudá, ele está contente. Ele casou, ele se completou, ele tem uma esposa, ele faz uma Simcha, certo? Toda vez que a pessoa se completa um pouco mais, ele está contente. Automaticamente fala o Maharal, Simcha é um conceito Simcha é um conceito de se sentir completo. Quando uma pessoa se sente completa, quando ele sabe que o que Hashem faz é pro bem dele, aí ele se sente completo, ele se sente bem. Sabe que o Arizal falou, olhem só que interessante, o Arizal falou que Purim que Purim e Yom Kippur, eles são dois Hagim que eles têm uma ligação entre eles. Ele falava Yom Kippurim é Kepurim. O dia de Purim ele é como o dia de Purim. O dia de Kippurim é como o dia de Purim. Agora, Minitlabemi, quem se apoia em quem? O pequeno no grande ou o grande no pequeno? Por exemplo, vou dar um exemplo do mundo do futebol. Se eu quero falar quem jogava melhor, quem joga melhor, jogou melhor, o Pelé ou o Neymar? Pelé, né? Então a gente fala, o Neymar joga como o Pelé. O Katan, ele é igual o Pelé, o grande, certo? Agora Lehavdi. Eu quero falar que o dia de Yom Kippur e de Purim eles têm uma santidade parecida. Então eu deveria falar, o dia de Purim tem uma santidade parecida com o dia de Yom Kippur, porque o dia de Yom Kippur é o dia mais santo do ano. Vem um Arizal ali, ele falava, não, o dia de Yom Kippurim, ele é Kepurim, ele é parecido com a santidade de Purim. Parece que o dia de Purim é acima do dia de Yom Kippur. Acima do dia de Yom Kippur, quer dizer,
Purim tem uma santidade muito elevada. Até está escrito que no futuro todos os Hagim vão ser cancelados, menos Purim. Purim não vai ser cancelado, Purim vai continuar. Purim tem uma santidade muito especial. E talvez esses... Não tem o lance que Tisha B'Av vai ser um Hag? Sim. Mas vai virar um Hag. Vai virar um Hag. Então Não, a gente vai... Sim, mas a gente vai ter... Porque o Tisha B'Av vai ser o Hag do futuro, da reconstrução do Beit HaMikdash. Mas Purim vai se manter. Certo? Vai se manter. Os milagres que aconteceram no passado vão ser como se fossem cancelados perante aos milagres que vão acontecer no futuro. Mas Purim vai continuar. Porque Purim é um dia muito elevado. E Bemet, a gente para chegar em Yom Kippur passa por 10 dias de Teshuvah, certo? A série também Teshuvah e a gente chega em Yom Kippur. A mesma coisa aqui em Purim. A gente tem desde Rosh Chodesh Adar até o dia 11 de Adar, porque Purim, a luz de Purim começa já no dia 11 de Adar. No dia 11 de Adar, em alguns lugares, nas épocas passadas, podia começar já a ler a Megilat Esther. Quer dizer, o dia de Purim ele começa já no 11 de Adar até o dia 15 de Adar. Então a gente tem 10 dias de Aseret de Metivá para chegar no dia 11 de Adar. Assim falou o Rebbe de Slonim, quer dizer que a santidade de Purim é uma santidade grande. E a pessoa tem que aproveitar esse dia não só, Kamuvan, para se alegrar e tudo mais, fazer as mitzvot relevantes ao dia, porém a pessoa também tem que aproveitar o dia de Purim, a santidade do dia de Purim, e principalmente tentar trabalhar nessa midá de bitachon em Hashem, de confiança em Hashem, e saber que tudo que Hashem faz com ele é pro bem, e assim por diante. Agora vamos para a parte prática. Vamos para as halachot de Purim. Pessoal. Então vamos a gente fala Hag Sameach ou Purim Sameach? Purim Sameach porque não é Hag. A verdade é assim, se você for olhar na Megillah, você vai ver que o povo de Israel, quando começou a fazer Purim, então eles fizeram Mishteh veSimcha veYom Tov. O que é Yom Tov? Yom Tov é Hag. Eles fizeram 3 coisas: Mishteh, com Mishteh é comida, Simcha, a alegria, e Yom Tov, que é proibido fazer melachá. Quando Mordecai veio depois e mudou o decreto. Mordecai falou Mishteh veSimcha. Só festa, quer dizer, comida e alegria. Mas não é Yom Tov. Quer dizer, pode andar de carro em Purim, pode falar no telefone, não tem problema nenhum. Não é Yom Tov. Por isso a gente não fala Hag Sameach, a gente fala Purim Sameach. Certo? Agora vamos... O que aconteceu? Que ano aconteceu? Foi nos 70 anos, foi no final dos 70 anos da primeira Galut. Galut Bavel. Quando o povo de Israel saiu a primeira vez para a diáspora, para o Bavel, no final dos 70 anos aconteceu a festa de Purim. Pessoal, a gente... Isso no calendário gregoriano seria mais ou menos uns 200 e tanto antes. Sim, mais ou menos, né? Tá. Só para ter ideia de... A Galut foi no ano 600, Não, né? vai. 640 antes. O quê? Não, antes? Bem antes. Entre o primeiro e o segundo. Então foi mais ou menos 500. Hã? Vamos no Google, o Google sabe que tá 500, tudo mas lá. depois da destruição do Ó, o Yoshkale, Yossale, ele estava no final do segundo Beit HaMikdash, né? 580. Purim foi 580. pelo menos uns 300 anos antes disso. Porque Purim foi depois da destruição do primeiro e antes do levantamento do segundo Beit HaMikdash. Inclusive, perguntam por que não se fala Alel em Purim. Todos os Hagim a gente fala Alel. Por que Purim não tem Alel? Uma das respostas é porque o milagre foi em Chutz La'aretz. Todos os outros Hagim o milagre foi em Eretz Israel. Purim o milagre foi em Chutz La'aretz, por isso não se fala Alel. Ainda estamos em Chutz La'aretz. O Hanukkah foi no segundo Beit HaMikdash, né? Hanukkah foi no segundo Beit HaMikdash. Durante o segundo Beit HaMikdash. Alguns anos depois de Purim. Mas Pesach foi fora. Hã? Pesach foi antes de Purim. Mas Pesach foi para chegar em Eretz Israel. Como pegaram trem. É o começo do povo judeu. Ainda não tinha Eretz Israel. Pessoal, algumas halachot referentes a Purim práticas. Existem 4 Shabbatot, a gente chama isso de Arba Parshiot. Durante 4 Shabbatot, certo? Começou já há 2 Shabbatot atrás. A gente lê no Maftir 4 Parshiot. Então a gente leu há 2 Shabbatot atrás para Parashat Shkalim. Esse Shabbat, Bezrat Hashem, que tem o Shabbat dos brasileiros, a gente vai ler Parashat Zachor, que é a Parashá que fala sobre apagar o nome de Amalek, apagar o nome de Amalek do mundo.
Depois a gente tem Parashat Pará, que fala sobre Pará Adumá, e um Shabbat antes de Rosh Chodesh Nissan, a gente tem Parashat Chodesh, que fala sobre Rosh Chodesh Nissan. São 4 parshiot. A obrigação de Parashat Zachor, de escutar nesse Shabbat Parashat Zachor, escutar o maftir desse Shabbat é uma mitzvah da Torá. Ou seja, todo Yehudi tem uma obrigação uma vez por ano escutar Zachor et asher asa lecha Amalek, que a gente tem que se lembrar aquilo que Amalek fez contra nós, que ele veio logo depois da saída do Egito, guerrear contra a gente conseguiu vencer a ele, certo? Então isso aqui é uma mitzvah da Torá para homens, mulheres não são obrigadas, se bem que as mulheres sim costumam escutar também, só que as mulheres não têm essa obrigação, é uma obrigação para homens. Escutar esse Shabbat Parashat Zachor no Beit HaKnesset, a gente vai ler no Maftir, escutar palavra por palavra, não perder nenhuma palavra do Baal Koré, uma mitzvah da Torá muito, muito, muito importante. Isso aqui é em relação a esse Shabbat Parashat Zachor. Por que a gente lê Parashat Zachor um Shabbat antes de Purim? Isso aqui é óbvio, porque Purim, na verdade, Amam, ele é descendente de Agag, que era descendente de Amalek. Amam é descendente de Amalek, então a gente aproximou as coisas e a gente lê a Parashat de Zachor, que é uma obrigação ler ela uma vez por ano, a gente lê ela antes de Purim. Descendente de Agag? Agag, que era descendente de Amalek. Aman ha-Agagi. Certo? Pensa se a gente fala vamos destruir os inimigos, já não vale? Não, tem que ler na Torá Parashat de Zachor. Tem que ler na Torá. Quer dizer, eu não tenho o quê? O Baal Koré vai ler e eu vou escutar o que ele lê. Isso não ter matado todos os descendentes de Amalek. Não mataram todos, né? Tá aí o... Até hoje, teve... Até hoje, hein? Não, sim, não, mas... Porque, o que foi? Deixaram um filho vivo, é isso? Shaul não matou todos, deixou algumas esposas, deixou as esposas, mulheres, crianças. Shaul. A obrigação de Oraita ficou sendo... o Hatam Sofer, ele realmente escreve para a pessoa também leitkaven em Parashat Kitetse, se uma pessoa não pôde ler em Parashat, mas a obrigação é ler uma vez por ano. Por que uma vez por ano? Porque está escrito Zachor al Tishkach. A pessoa, quando ele escuta uma vez por ano, ele não se esquece. Não é que todo dia a pessoa precisa lembrar do Amalek, mas uma vez por ano ele não se esquece. Por isso todo ano ele tem que voltar a se lembrar daquilo que Amalek fez com o povo judeu. Purim esse ano vai ser quarta-feira de noite, ou seja, quinta-feira aqui em Ra'anana, Tel Aviv, e em Jerusalém vai ser sexta-feira. Porque aqui é quinta, Jerusalém é sexta. Jerusalém é sexta.